Olha, hoje a gente vai fazer uma viagem bem diferente. Uma jornada lá pro centro do cérebro. A gente vai muito além daquela superfície que todo mundo já viu em foto, sabe? Vamos descobrir a maquinaria oculta que, no fundo, controla tudo. É, porque quando a gente pensa no cérebro, o que vem na cabeça? Aquela imagem clássica, né? A superfície toda enrugada do córtex. Só que isso é só fachada. A pergunta de verdade é: o que está lá no fundo, bem no núcleo, comandando tudo em silêncio? O que realmente manda no pedaço? Então, bora descer. Pensa assim, a gente está entrando na sala de máquinas do nosso corpo, aquele lugar que é o verdadeiro centro de comando, sabe? E que nunca desliga. É exatamente aqui que as decisões mais básicas para a nossa sobrevivência são tomadas, a cada segundo. Bom, nossa primeira parada nessa viagem é o diencéfalo. Pode pensar nele como se fosse o centro administrativo do cérebro, uma estrutura que fica bem ali, no coração de tudo, e é de lá que saem alguns dos comandos mais importantes. E olha, esse centro administrativo não trabalha sozinho, não. Ele tem uma verdadeira equipe de elite. São 4 componentes, 4 especialistas, e cada um tem uma função super específica, trabalhando em uma sintonia perfeita. Vamos conhecer esse time. O primeiro da equipe é o tálamo. Para a gente entender, imagina só, se o cérebro fosse uma cidade enorme, o tálamo seria a estação central. Sabe, aquele lugar onde todas as linhas se encontram? Quase toda a informação que chega pelos nossos sentidos, o que a gente vê, ouve, sente, passa primeiro por ele antes de ser enviada para o lugar certo lá no córtex. É tipo o grande gerente de tráfego dos sentidos. Seguindo em frente, a gente encontra o hipotálamo. Pensa nele como se fosse o termostato inteligente da nossa casa. Sabe, é ele que controla a temperatura do corpo, a fome, a sede e até mesmo nossas emoções mais primitivas. A função dele é garantir que tudo aqui dentro esteja equilibrado, em ordem. Não importa o caos que esteja lá fora. Agora a gente chega numa parte que é fascinante, o epitálamo. É aqui que fica a famosa glândula pineal, que funciona como o nosso relógio biológico interno. É essa glândula que libera a melatonina, aquele hormônio que basicamente avisa o corpo quando é hora de dormir e quando é hora de acordar. Ela que gerencia todo o nosso ciclo de sono e vigília. E para fechar esse quarteto do diencéfalo, temos o subtálamo. A gente pode pensar nele como um coordenador de movimento. Ele fica ali nos bastidores, se comunicando com outras áreas para ajudar a garantir que nossos músculos se movam de forma fluida e precisa. Certo, então a gente já conheceu essa central de comando, mas como ela se conecta com o resto do corpo? Bom, ligada diretamente ali tem uma glândula minúscula, mas olha com um poder absurdo, a hipófise. Dá uma olhada nesse peso. Meio grama. É quase nada. É impressionante pensar como uma coisinha tão pequena pode ter um impacto tão gigante no corpo inteiro, né? Pois é, o ponto é exatamente esse. O tamanho aqui não quer dizer nada. A hipófise é, sem exagero, a chefe de todas as outras glândulas. Ela que manda os sinais, liberando hormônios que controlam a tireoide, as suprarrenais, enfim, ela comanda o sistema endócrino inteiro. É a maestrina da orquestra hormonal. E essa chefe tem 2 departamentos, digamos assim. De um lado tem o lobo posterior, que é tipo um depósito. Ele só armazena e libera os hormônios que o hipotálamo já produziu. Do outro lado tem o lobo anterior, que é a fábrica. Essa parte produz os próprios hormônios e envia eles para todo o corpo. Ok, descendo mais um pouco na nossa jornada, a gente chega na base, na fundação de tudo, o tronco encefálico. Pensa nele como a grande ponte, a conexão essencial, vital mesmo, entre o cérebro e a medula espinhal. Sem ele, nada se comunica. E essa ponte é dividida em 3 partes, de cima para baixo: o mesencéfalo, a ponte e, por último, o bulbo, que é a parte que se conecta direto com a medula. E aqui vem a parte mais incrível. O tronco encefálico é o piloto automático do nosso corpo. É ele que cuida das funções que mantêm a gente vivo, tipo respirar, o coração bater, e tudo isso sem que a gente precise nem pensar a respeito. É o nosso sistema de suporte à vida, ali, trabalhando em silêncio 24 horas por dia. E essa área é uma central de comando super movimentada. É no tronco encefálico que ficam os núcleos dos nervos cranianos. Pensa nesses nervos como os cabos de controle da nossa cabeça e dos órgãos vitais.
E ali, como a gente vê, tem grupos de núcleos para tudo. Um grupo que controla o movimento dos olhos, outro que gerencia os órgãos internos, um terceiro que processa o que a gente ouve, o nosso equilíbrio. É uma verdadeira torre de controle. Agora, para parar para pensar. Toda essa maquinaria funcionando sem parar, é claro que isso gasta uma energia absurda. E isso nos leva à nossa última parada, o sistema de energia. O que abastece tudo isso? A gente vai falar da rede de vasos sanguíneos do cérebro. Olha só que impressionante essa comparação. O cérebro representa mais ou menos 2,5% do peso do nosso corpo. Só que ele consome 20% de todo o oxigênio que a gente respira. Ou seja, é um órgão que exige muita, mas muita energia para funcionar. E para garantir que um órgão tão vital e caro nunca fique sem combustível, a evolução criou um sistema de segurança simplesmente genial, o polígono de Willis. É como se fosse um anel viário na base do cérebro. Ou melhor, um no-break, que garante que a energia não vai cair, que o sangue vai continuar chegando, mesmo se uma das vias principais tiver algum problema. E a arquitetura desse polígono é brilhante. Pensa só! 2 grandes artérias sobem pela nuca e outras 2 sobem pela frente do pescoço. E lá na base do cérebro, pequenas artérias conectam todo mundo, formando um círculo. O que isso faz? Cria uma rede de segurança com rotas alternativas para o sangue passar. É um verdadeiro seguro de vida vascular. E assim, a nossa viagem ao centro do cérebro chega ao fim. A gente passou pela central de informações, pela glândula mestra que comanda os hormônios, pelo piloto automático que nos mantém vivos e, por fim, pela rede de energia que alimenta tudo isso. É um mundo inteiro, complexo e oculto, operando aqui dentro. E tudo isso deixa a gente com uma questão para pensar, né? Toda essa maquinaria, tão complexa, tão essencial para quem nós somos, funciona no automático há milhões de anos. O que isso quer dizer sobre nós? O fato de que as partes mais importantes que nos mantêm vivos operam totalmente fora da nossa consciência faz a gente se perguntar quem ou o que está realmente no comando.